Tração no... Vamos lá, bom dia. Estamos vendo aqui os exercícios da parte 1, direito constitucional. Já vimos direito penal, direito processual penal, legislação penal especial, várias legislações esparsas. No canal é só ir na playlist e ver lá os assuntos que nós já estudamos juntos aqui, eu e o William. Que a gente vai dar continuidade às questões, né? A gente está aqui, essa primeira parte de questões é sobre aplicabilidade de normas constitucionais, norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada. Limitada, ela se divide em institutos, norma de eficácia limitada de princípios institutivos, norma de eficácia limitada de princípios organizativos, né? Não, institutivos é o mesmo, norma de eficácia programática. É limitada programática. Isso aqui a gente já tinha visto, vamos lá, eu não marquei ela, mas vamos lá, 11. Sendo um programa social de aplicabilidade direta, imediata, a ser implementado pelo Estado, mas cuja abrangência pode ser reduzida por outras normas constitucionais ou infraconstitucionais. O direito constitucional à educação é classificado como uma norma de eficácia limitada, né? A gente já viu que o direito da educação, o direito à educação, ele é uma norma de eficácia limitada. Por quê? Porque ele precisa de lei. Toda vez que a norma de eficácia limitada precisa de lei para a regulamentação, né? Para que você possa ter aqui meio travado aí no meu computador. E aqui a gente já fez, isso aqui já não tinha feito, 14, 15, a gente fez até 15, nem me lembrava. Vamos lá. 16. As normas de eficácia limitada são aquelas que a CF regulou suficientemente. Errada, né? Por quê? Deixa eu botar aqui. As normas de eficácia limitada são aquelas que a CF regulou suficientemente. Acho que essa suficientemente não cabe, não. Acho não que cabe. Ela é sempre regulada por alguma lei ou um decreto, né? Sim. Alguma norma. Se fosse suficientemente, não era limitada, né? Seria ou plena ou contida, né? Se fosse suficiente em si mesma, na verdade, assim, uma das formas de explicar a norma de eficácia plena, alguns textos que você vai ler, ela fala assim, a norma de eficácia plena são normas suficientes em si mesmas. Que eu me esqueci. Auto-aplicáveis, né? Auto-aplicável, auto-aplicáveis para... Então, você vai ouvir muito esse tipo de texto, assim. Normas de eficácia suficientes em si mesmas. Então, errada, vamos colocar aqui. 17. As normas constitucionais de eficácia plena não admitem qualquer tipo de regulamentação. Essa aqui é uma pegadinha, CESP, né? Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Essa é uma pegadinha de nível avançado. Por quê? Porque o que a gente aprende no básico... Opa, disparou aqui. O que a gente aprende no básico é o seguinte, a norma de eficácia plena, ela não precisa de regulamentação. Norma de eficácia contida, pode vir uma regulamentação para restringir ela, não é obrigado. Norma de eficácia limitada, você precisa de uma lei ou uma norma constitucional para regulamentar ela, que você possa ter efeito, né? Só que o fato dela ser suficiente em si mesma, ela já ter, né, plenitude para você exercer o direito, isso não quer dizer que o governo não possa fazer uma lei, não possa regulamentar aquele direito. Então, quando eu digo que ela é plena, isso não proíbe o Estado de fazer uma norma infraconstitucional a respeito dessa norma de eficácia plena que está contida na Constituição, que está posta na Constituição. Então, essa é uma pegadinha, assim, de nível avançado, que a pessoa, assim, né, minimamente diz, não, você está errado, porque a norma de eficácia plena não precisa de regulamentação, não precisa de lei, entendeu? Mas aí é só vamos dizer assim,
um entendimento mínimo. O fato de eu não precisar, isso não quer dizer que não possa ocorrer essa legislação infraconstitucional. Então, aqui, ó, as normas de eficácia plena não admitem, né, elas não precisam, agora admitem, elas admitem. O erro está aqui, que elas não admitem. Se ela dissesse não precisam, fala se o verbo aqui fosse não precisam, ok. Realmente a norma de eficácia plena, ela não precisa. Agora, admitir, ela pode admitir uma regulamentação. Apesar de não depender, tá vendo? Apesar de não depender de nenhuma norma infraconstitucional para produzirem todos os seus efeitos, não é óbvio que sejam regulamentadas. Essa aqui é um nível um pouco mais Qual foi o avançado. significado de óbice aí, professor? Óbice. Óbice é o seguinte, não há dificuldade, não há problema. Óbice é problema, sinônimo de problema. Óbice é problema. Então, não há problema que sejam regulamentados. Ok. Vamos lá. 18. SESP, IBAMA 2013. Uma norma constitucional que ainda necessita de edição de lei para estabelecer a forma na qual deve ser cumprida é denominada norma constitucional de eficácia limitada, certo? É o Só deixa eu conceito. pensar. Tá, Ó, pode falar. Uma norma constitucional que ainda necessita de edição de lei para estabelecer a forma na qual deve ser cumprida, denominada norma constitucional de eficácia, eu perderia essa. Eu ia Por quê? dizer que era... Porque assim, ó, vamos lá, talvez eu não tenha entendido ainda Eu sei que ela precisa de... Ela precisa de uma lei que... para produzir seu efeito, né? Mas aí eu achei que era contida. Que, Por ó, quê? estabelecer na forma na qual deve ser cumprida. Ah, não, mas não está limitando, né? Não. Verdade. Fala o seguinte, uma norma constitucional que ainda necessita de lei para estabelecer a forma na qual ela deve ser cumprida, se na forma na qual você vai exercer o direito. Ela Tá, precisa, necessita, limitado. é limitada. Agora, uma norma de eficácia que pode vir uma lei para restringir um direito é contida, porque né, ela tem que ser contida é que volta para conter. Ela é plena no início dela, mas depois pode ter uma contenção. É restringida, então ela tá, entendi, professor. Vai fazendo, daqui a pouco 2000, SESP, Tribunal Regional do Trabalho, Oitava Região, 2013. Questão 19. Conforme previsão constitucional, o exercício do direito de greve no âmbito do serviço público depende de regulamentação infraconstitucional. Correto, né? Isso é uma norma de eficácia, né, limitada. Hoje a gente tem um mandado de injunção. Agora, não sei se foi um mandado de injunção coletivo que um sindicato. Ah, então quer dizer que Essa a daí você tem questão que decorar. Tem que Nossa. só... Pera, deixa eu só explicar. Desculpa, professor. Só explicar um negócio. Eu peguei uma pegadinha das pegadinhas assim de alto nível. Você tem dois tipos de trabalhadores que têm direito à greve. Os trabalhadores da iniciativa privada, os trabalhadores do serviço público. Quem está falando aqui é do serviço público. Se for os trabalhadores da iniciativa privada, é outro esquema. Lá, a norma é de eficácia ou contida ou plena. Aqui é limitada, entendeu? Tem que ter cuidado isso nas questões. É só do serviço público. Quando vê o direito de greve dos trabalhadores, não especificou serviço público, é outra classificação. Essa classificação, inclusive aqui, já teve ação direta não, acho que foi mandado de injunção coletivo. Ou seja, claramente era uma norma de eficácia plena, que os servidores públicos, sindicatos, precisaram entrar com mandado de injunção. Mandado de injunção é quando você entra com uma ação porque você não tem norma que deveria regulamentar um direito que você quer exercer. Tá, eu posso... Tá, fala. Então, vamos lá. Eu não tô, mas fala, não tô lindo não de falar, era só que queria explicar. Não, eu tô dizendo assim, né? Mas, assim, Uhum. claro, professor, desculpa. Ó, então, só para eu ver se eu entendi. Para os trabalhadores seletistas,
se tornou é plena porque a CLT já diz assim, ó, tem direito à greve. Mas para o trabalhador estatutário, né, o servidor público, como não tem dizendo que eles têm direito à greve, eles copiam, pode até copiar da seletista, mas não há uma lei que regulamente mesmo. Então, por isso que ela é limitada, né? Que ainda não veio essa lei para regulamentar o direito à greve, não é isso? Sim, mas só tem que ficar claro. O direito de greve dos servidores, ele é limitado porque é a forma como ele foi escrito na Constituição Federal, a forma como ele foi aprovado pelo Poder Constituinte. A forma que está escrita, a interpretação que está dada ali é uma norma de eficácia limitada. Não é por causa dele não ter lei, é porque foi feito dessa forma. O dos trabalhadores da iniciativa privada, da forma que foi escrito pelo o Poder Constituinte originário, dá a entender, ou é o entendimento de que tem uma norma de eficácia ou contida ou plena ali. Mas eles, inclusive, já têm lei. Se, se fosse plena ou contida, não interessa. Hoje tem lei. O que não tem lei era para o servidor público. Até mil... Acho que esse mandado de segurança... Desculpa, mandado de junção, acho que foi do início do século, da década passada, 2000, 2002, 2003, por aí, faz uns 20 anos aí. É porque teve a Constituição em 88, mais ou menos em 2003, 2004, não tinha lei. E os servidores públicos não podiam fazer greve. E aí um sindicato dos servidores públicos, né, uma representação do servidor público, entrou com uma ação no Supremo. Vai ficar sem lei, não pode fazer, porque é uma norma de eficácia limitada. Quando a norma de eficácia é limitada, você não pode exercer seu direito. Os servidores não podiam exercer seu direito à greve, porque não tinha lei. Então, devido a essa mora constitucional de não, né, do Poder Legislativo, o Supremo fez essa equiparação, inclusive mudando o entendimento dele. Porque qual era o entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal? Tudo bem, você entra com uma ação direta, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou você entra com mandado de junção no caso concreto, específico. Eu entendendo que a norma de eficácia é limitada e que a essa mora não existe a legislação, eu dou ganho de causa para você e comunico o Poder Legislativo para que ele faça uma lei dentro de um prazo. Só que esse prazo que eu dou, ou esse comunicado, não é como tem a separação de poderes, né, os Não freios é e uma contrapesos, ordem, não é uma ordem. Então, o Supremo já um tinha pedido, decidido, literalmente. o Supremo já tinha feito isso em outras legislações, outras normas constitucionais de eficácia limitada, não tinha ocorrido nada. E aí, nesse julgado especificamente, o Supremo mudou o entendimento dele. Ah, é? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma decisão com efeitos concretos, não mais com efeitos de dizer para o Legislativo. O que é efeitos concretos? Pegou uma norma similar, parecida, e diz, olha, eu vou comunicar ao Congresso Nacional, o Poder Legislativo, para que faça a lei, e, além disso, deu efeitos concretos à decisão dele. O que é efeitos concretos? Enquanto eles não fizerem, você vai ter o seu direito baseado, né, nessa lei aqui da iniciativa privada. Ou seja, mudou o resultado, né, o resultado do mandado de junção ou da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Antes dessa decisão, inclusive, não tinha esse efeito de você exercer seu direito. Só era uma forma, você fazia esse movimento, tanto de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, quanto mandado de injunção, só para meio que suscitar, né, fazer um movimento ali para ver se o processo legislativo startava em relação a esse direito, para se iniciava. Mas agora não, quando você entra, você vai ter, né, possibilidade de exercer seu direito se for dado, né, procedimento, se for dado, né, procede a sua ação, entendeu? Então, o fato não é porque existe lei que a outra é norma aqui não existe lei, é porque a forma que está interpretando, assim, a forma que está escrito na Constituição, Tá. a forma que foi posto pelo Poder Constituinte originário, na hora que o legislador, o interpretador da Constituição, o STF, o juiz, né, o tribunal lê e diz, não, isso aqui é norma de eficácia
limitada, contida. Tá. Classicamente, alguns são bastante, né, caem muito em prova. Direito de greve do servidor público cai muito em greve. Liberdade profissional cai muito em greve. São os clássicos, então. Liberdade profissional é contida, né? Contida. Educação, você viu que a gente já vimos 3 de educação. Limitada. Limitada e o direito de greve do servidor é limitada. Tem mais alguns, depois a gente vai vendo aqui, você vai ver que tem uns clássicos aí. Eu vou ver depois o resultado da PEX. Da PEX, eu acho que o resultado saiu hoje, lá também tinha umas normas. O teu último? O último. O Tá. resultado preliminar, né? Não é o resultado final, vai ter prova oral. Lá também teve questões de eficácia, tinha os incisos lá para você classificar. Vou ver o resultado final. Tá. Porque eu mesmo fiquei em dúvida alguns, não sei se o pessoal entrou com recurso. Questão 20, CESP, DPEM 2013. Normas programáticas, já falou em programática, a gente tem princípio Lembrado de destrutiva limitada. programada, limitada. Normas programáticas que não são de aplicação imediata, explicitam comandos, valores e tem como principal destinatário o legislador. Sim, ele separou aqui, pior que foi do DEPEN, ó. CESP DEPEN. Foi DEPEN de 2013. Foi o último concurso, né? Sim. Não entendi muito direito aqui a questão, mas quer dizer que o que é uma norma programática? Em vez dele pegar a classificação limitada, ele pegou mais específico. Norma programática realmente essa, né? Uma norma que não tem aplicabilidade imediata, por quê? Porque toda norma programática ela é limitada. Então, ela não tem aplicabilidade imediata. Explicitam comandos valores para o legislador, correto. Toda norma de eficácia limitada, ainda que ela seja instrutiva ou programática, ela dá um comando que precisa de uma lei. Então, para mim, está correto. Apesar de ele não ter dito que uma norma programática é limitada, mas toda norma programática é limitada. Ele não perguntou aqui, norma, entendeu o que eu estou falando? Então, ele não perguntou aqui o que é norma de eficácia limitada. Ele falou assim, a espécie do gênero limitada tem essas características. É o quê? Tem aplicabilidade que não Imediata. são, que não Não são são não, de imediata. São imediata, imediata. explicitam valores que precisam ser direcionados ao legislador na hora de fazer a legislação. Sim. Entendeu essa questão? Sim. Ele pegou a espécie da limitada, né? Tá. Para você entender, assim, vamos ver se esse cara conhece as espécies de limitada. A característica da espécie de limitada é a própria característica da limitada. CESP, Tribunal de Justiça, 2013. Segundo a tradicional classificação quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, norma de eficácia limitada são aquelas que, de imediato... Não, imediato. Ela não é imediata, ela é imediata. Então errou já aqui. vê o erro, já errou tudo. Você vê que tanto fazer questões já vai de cara, já vê o erro. No momento em que a Constituição é promulgada, não tem o condão de produzir. Todos os seus No efeitos, momento aí tá certo. Não, calma aí, vamos ficar vendo, são aquelas que de imediato, no momento em que a Constituição é promulgada. Não, calma. Esse imediato aqui não é da forma dela, é que de imediato. Na hora que publica a Constituição, no momento que a Constituição é promulgada, esse aqui ele quis botar um nível, como é que chama? Se o cara entende português, né? Que é nível semântico. Não está falando da Entendi. aplicabilidade dele, ele está falando Ele tá no falando. momento, de imediato, no Tá. momento lá da publicação, no momento que a Constituição é promulgada, aí daqui em diante é que ele está dando a característica dela. Não tem um condão de produzir todos os seus efeitos, sendo necessária Isso. ação de lei integrativa infraconstitucional. Isso, é necessário uma intenção, Imediata portanto, e reduzida, também chamada de prioridade indireta ou diferida. Então tá correto. certo, né? É. Esse Verdade. imediato aqui Eu, que ele quis te mas, dar é, uma pegadinha, né? mas é bom que a gente tem que se atentar mesmo a essa questão de semântica mesmo. Verdade. Porque esse imediato aí não tem a Foi ver com boa a essa, eu gostei aplicabilidade. dessa daí. Uma das que eu mais gostei, porque legal, foi diferente das demais.
Entendeu o que, é que ele fez aí na questão? Ele botou Entendi. imediato para induzir o candidato. O cara que está nervoso ali na hora da prova, não tá, não fez um processo ali de entrar em estado de atenção, concentração, respiração e tal, ele passa batido. Ele erra essa questão, porque eu mesmo agora, fazendo rapidamente, já ia marcar, mas na Nós, hora que né? você lê, entendeu? Na hora que você lê, respira, opa, peraí, esse imediato aqui está fazendo referência ao momento que entrou, né? Entrou em vigor a Constituição, não a eficácia dela. Questão 22. CESP, Tribunal de Contas do Estado de Roraima, 2013. Constitui exemplo de norma programática a norma constitucional que impõe ao Estado o dever de apoiar, incentivar a valorização e a difusão de manifestações culturais. Peraí, Correto? rapidão. Constitui exemplo de norma programática a norma constitucional que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar a evolução. Tá. Não sabia que era Ok. uma imposição, não, tá vendo? Porque às vezes é bom ler esses conceitos, porque assim, por exemplo, eu não sabia que era imposição, mas como você está mandando eles fazer uma lei, né? Então tem que Aham. ser feito, né? Porque ali só vai produzir todos os seus efeitos após a criação da lei ou da norma constitucional. Sim. Vamos ler aqui o Tá. comentário. A questão faz referência ao artigo 215 da Constituição Federal, segundo o qual o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará, incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. Trata de norma programática que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e difusão das manifestações culturais. Questões corretas. Questão 23, CESP MPU 2010. As normas de eficácia contida permanecem inaplicáveis enquanto não advier normatividade para viabilizar o exercício? Não, ela é Não. aplicável, né? Ela já é auto-aplicável e imediata. Ela não precisa. Isso aí seria limitada, né? Essa aqui seria limitada. Aí ela é aplicável, mas pode vir uma lei para reduzir seus efeitos. Nada disso. A norma de eficácia contida produz todos os seus efeitos desde a edição. Contudo, pode ter sua eficácia restringida pela lei ou pela própria Constituição. Então, pegadinha, assim. Todas são pegadinhas. Questão 24. ESP, Ministério Público da União, 2010. As normas constitucionais de eficácia limitada são desprovidas de normatividade, razão pela qual não surtem efeitos, nem pode servir de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade. Errado, né? Essa parte aqui nem pode servir de parâmetro. Pode. Posso não poder exercer o direito, mas o fato de eu não poder exercer o direito, eu não posso criar uma lei dizendo o contrário do que já está previsto na Constituição. Então, ela é parâmetro de constitucionalidade. O fato dela ser limitada diz respeito a ela ter os efeitos positivos prospectivos da lei. Tipo, fulano de tal tem direito ao direito A. Só que precisa de norma específica para regulamentar o direito A. Está posto na Constituição o direito A e precisa de norma para regulamentar. Precisa de lei específica para regulamentar aquilo. Norma de eficácia limitada, ok. Não tem o efeito positivo, prospectivo dela. Mas eu não posso vir uma lei e dizer, olha, o cidadão fulano de tal, não o cidadão específico, os cidadãos do grupo tal, não podem ter direito a arma. Como? Se a própria Constituição diz que tem que ter direito. Só não estou exercendo porque não tem uma lei regulamentando isso. Ou seja, ela é parâmetro de constitucionalidade. Nada do que for contrário, você pode. E aí, ainda tem só mais um detalhe aqui. Que aí você. Esse aqui de novo, vou te botar no nível avançado de novo. Ela é parâmetro de constitucionalidade
e é parâmetro de recepção. Aí você vai dizer o que é parâmetro de recepção? Porque é o seguinte, quando você tem uma nova Constituição, você tem dois tipos de comparação dessa Constituição com as normas infraconstitucionais. As normas infraconstitucionais que eram anteriores à Constituição, elas fazem um controle de recepção ou não recepção. Elas não são inconstitucionais, porque elas não eram... A constitucionalidade de uma lei, ela tem a ver com a lei feita durante a vigência da Constituição. Então, a partir de 1988, 1º de outubro, 3 de outubro, primeiro, acho que é 3 de outubro de 1988, tudo que já existia de lei, tudo que já existia de lei no Brasil, você vai fazer um controle, né? Vai fazer um controle de recepção ou não recepção dessa lei. E elas não são inconstitucional. No Brasil, a gente não utiliza o conceito chamado de inconstitucionalidade superveniente. O que é inconstitucionalidade superveniente? Eu sou uma lei constitucional e aí surgiu uma Constituição, aí subveniente, ou seja, depois eu virei constitucional. Não, não existe. Eu tenho uma legislação, existia já nosso Código Penal de 1984, tem várias constituições, você simplesmente pelo fato de surgir uma nova Constituição, você não zera o ordenamento jurídico. Não, surgiu a Constituição de 88, agora esquece Código Penal de 84, esquece. Não, não é assim. A partir do momento que começou a nova Constituição, tudo que existe para trás, eu vou ver se aquilo foi chamado, o termo é esse, porque isso também cai muito em prova. O termo é esse, eu vou ver se aquilo foi recepcionado pela nova Constituição. Recepcionado. Agora, tudo que é feito a partir de agora de legislação, eu comparo se isso é constitucional. Ou seja, se respeita a Constituição, se não respeita, é inconstitucional, a partir do momento que ela é publicada. Então, realmente, está correto. Ela serve de parâmetro para Eu acho que eu controle vi de outro erro. constitucionalidade, mas serve como parâmetro para controle de recepção ou não recepção da norma também. Então, isso é... Eu acho que eu vi. Seria um erro isso aqui, professor. Ó, a Não. primeira coisa que eu vi, razão pela qual não surtem seus efeitos. Ele surta o efeito, mas é um efeito não positivado, né? Uhum. Ele precisa de lei para ter início seu pleno, né? Aham. Completamente, mas ele surta efeito. Então, não surta efeito já estaria errado também. Ou Também. não? Também. Tá. Ela não possui todos os efeitos de uma Todos. norma, Não mas surta já efeito. surte efeitos. E, inclusive, um dos É efeito efeitos... negativos o nome? Sim. É, né? Eu lembro que o senhor falou mesmo. Uhum. Então, na verdade, assim, ela tem dois tipos de efeitos, né? Quando surge a norma constitucional, esse tipo de norma constitucional. Um é um efeito, né, negativo, que é esse aqui de constitucionalidade que ele colocou. Esse aqui é o chamado efeito negativo. E o outro é o chamado efeito vinculativo. O que é o efeito vinculativo? Na hora que eu tive essa norma de eficácia limitada, eu vinculo o Congresso Nacional que faça uma lei. Então, quando ele perguntar assim, prova oral, doutor William, gostaria que você falasse sobre a norma de eficácia limitada, especificamente, objetivamente, sobre os efeitos, né, que a norma de eficácia limitada surge, os efeitos que ela surge, ou seja, os efeitos. Aí você ia falar, doutor, muito obrigado pela pergunta. Excelência, a norma de eficácia limitada, apesar de necessitar de uma legislação, de uma norma infraconstitucional, para que ela possa, né, ter todos os seus efeitos, mas no momento em que ela surge, ela já possui dois efeitos. O primeiro efeito é o efeito negativo, ou seja, nenhuma norma constitucional ou nenhuma norma infraconstitucional pode vir, né, e falar contrário, em sentido contrário ao que está posto na norma de eficácia limitada, ou seja, o efeito negativo. Ela é negativa a qualquer legislação que possa surgir, né, que seja contrária a esse preceito constitucional e não recepciona qualquer legislação, se houver existente, contrária a esse princípio. Esse é o efeito que a gente chama de efeito negativo. Existe também, excelência, o efeito vinculativo. O efeito vinculativo é direcionado ao legislador para que ele
faça o processo legislativo, ou seja, vincula que o legislador faça um processo legislativo nessa lei. É o tipo de efeito em que, nesse caso, deverá existir uma proposta de lei, ou seja, alguém deverá elaborar, né, o Congresso Nacional, ou a Câmara dos Vereadores, ou a Assembleia Legislativa, uma norma para regulamentar esse direito. Caso não haja mora da uma mora da produção dessa norma infraconstitucional, o cidadão lesado pode entrar com mandado de injunção, ou uma associação, entidade de classe, pode mandar com mandado de injunção coletivo. O cidadão sozinho pode entrar com mandado de injunção para exercer o direito dele no caso concreto, ou uma instituição de classe, um sindicato, uma associação, entrar com mandado de injunção coletivo para que aquele grupo que ela representa tenha direito àquele direito que ainda não foi efetivado por uma norma infraconstitucional em todos os seus efeitos. Ou um dos legitimados da ação direta de constitucionalidade entrar com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, devido a essa mora constitucional, ou seja, você fechou toda a questão, tanto quais os efeitos, efeito negativo e vinculativo, e como você pode. Na verdade, essa parte final não precisaria da pergunta, porque você tem 5 minutos Seria um para. acréscimo. Seria um acréscimo. Você tem 5 minutos, você tem que controlar. Você mesmo tem que dizer para o examinador. Seria isso, excelência. Seria E bem você, objetivo, para se não exceder você, o tempo. se você ceder o tempo e ele deixar de fazer perguntas, é como se tivesse tirado zero na pergunta. Por exemplo, você vai respondendo as perguntas. Normalmente ele já diz, ó, você vai ter até 5 minutos para responder pergunta. Mas tem alguns concursos de prova oral, fica com uma mulher assim, no lado, já dizendo o seu tempo, entendeu? Ela vai levantando a plaquinha, 1 minuto, 2 minutos, para você não ultrapassar, porque tem muito candidato. Que bom. Essa aqui, então, é errada. Questão 25, CESP, Polícia Militar do Distrito Federal, 2010. Por necessitarem de leis integrativas para produzirem os seus efeitos, as normas constitucionais de eficácia limitadas não revogam de imediato a legislação infraconstitucional precedente incompatível com seu conteúdo? Não. Errado. É justamente esse Acabamos de efeito falar isso, não negativo. foi? É o efeito negativo dela. Ela revoga toda lei que não seja compatível com o disposto na Mas assim, uma dúvida, professor. Eu estou notando aí que é uma lei infraconstitucional, ou seja, está abaixo da lei, não é isso? Na pirâmide lá, hierárquica, digamos assim. Então, se for uma lei, né, se tivesse aí, não revogam de imediato uma lei Hum. precedente e compatível com... Se fosse nome lei, e aí? Também. Mesmo que seja incompatível, uma lei, se for incompatível, ela revoga. Tudo que está abaixo da Constituição, ela revoga. Tá. Inclusive, A Constituição é o topo. inclusive, os tratados, né, que tratam sobre isso. É uma norma supralegal, mas é abaixo da Constituição. Porque isso aqui, isso aqui que eu te acabei de explicar sobre recepção na recepção, ele se aplica a 1988, ele se aplica a 1988, mas se aplica a uma emenda constitucional. Quando você faz uma emenda, não sei se você sabe, a nossa Constituição, não sei se a gente vai estudar poder constituinte, a nossa Constituição ela vai sendo emendada ao longo do tempo, né? Foi sendo emendada, tá mais de 100 e poucas emendas, não sei qual é o que está agora. Da reforma da Previdência foi 103, você está em 110. Quando você faz uma emenda, é como se você estivesse fazendo uma nova Constituição para aquele assunto específico. Então, toda essa lógica de recepção e não recepção se aplica. Entendeu? Se aplica como se você estivesse fazendo uma nova Constituição para aquele ponto específico. Não sei se você entendeu. Essa questão de entender recepção e não recepção, constitucionalidade ou inconstitucionalidade, não é só para 1988, não. É quando eu faço uma nova emenda constitucional, eu começo a aplicar esses conceitos.
A partir do momento que essa emenda começa a valer aqui na Constituição Federal de 1988, o que existe de lei que é contrário a essa emenda constitucional? Ou seja, essas leis não são recepcionadas pelo novo texto constitucional. A partir de agora, o que é feito, qual a lei que são produzidas, respeita essa nova versão que eu coloquei aqui na Constituição, esse novo texto? Não, então são inconstitucionais. Entendeu? Então, na produção de uma emenda constitucional, você aplica também esse conceito, como se fosse uma nova Constituição. Questão 26, CESP IPAGN, do Espírito Santo, 2010. O artigo 5º, inciso 13 inciso 13 da CF, que dispõe ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que ela estabelecer, classifica-se quanto ao grau de eficácia e aplicabilidade como de eficácia limitada. Aí já errou, né? Tá vendo? O fato de você já fazer questões, você mata uma questão dessa, não vai nem analisar. Por quê? Porque o cara que não está acostumado a fazer questão, por isso que é bom fazer questão. E vai ver, mas o que está escrito no... Vai tentar lembrar, e tem, ou seja, se você não está fazendo questão, que você já sabe a eficácia, né, do direito à educação, a eficácia do direito de greve do servidor, a eficácia do direito da liberdade de profissão, de exercício de qualquer profissão, se você já sabe isso de cabeça, de tanto fazer questão, a dificuldade do candidato aqui seria primeiro tentar lembrar o texto legal que ele não botou aqui. Nessa questão não está o texto legal. E só está fazendo referência ao texto. Ou seja, você vai ficar em dúvida. Cara, nem me lembro o que está lá no 13. Olha a maluquice. Então, por isso que a questão já te ajuda aqui. Porque, por exemplo, no caso da Apex, do concurso que eu fiz, ele botou o texto. E aí pediu para analisar. Então, só tem que analisar se eu entendo os conceitos de, né, plena, contida e limitada. Aqui, essa questão assim, é um nível assim que, além de você entender os conceitos, ele quer que você saiba o que está escrito lá no 13. Entendeu? Se você não lembra direito, você pode errar não pelo fato de não conhecer os conceitos, mas porque você não lembra o texto que está escrito lá. Pois o legislador constituinte regulou os interesses relativos à matéria, mas deixou margem de atuação limitadora do legislativo infraconstitucional. Aqui deu até está afirmando para você, né? Mas vai ser, opa, acho que é errado. E afirmou para você, mas ele já deu aqui que seria o que estaria escrito lá, possivelmente. Questão 27, CESP-TRE da Bahia, 2010. No tocante à aplicabilidade, de acordo com a tradicional classificação das normas constitucionais, são de eficácia limitada, aquelas em que o legislador constituinte regula suficientemente os interesses concernentes. Não, né? Vou botar aqui. Elas não são suficientes em si mesmas, que é a norma de eficácia limitada, regula, suficientemente os interesses em determinadas matérias, mas deixa margem de atuação restritiva, não, isso aí já é a contida, né? Teve vários erros aqui. Por parte da competência discricionária do poder público nos termos em que a lei estabelecer contida, né? Que a lei estabeleceu na forma de conceitos gerais nela previsto, não. Ele botou aqui mais ou menos o conceito da contida, né? Vou botar aqui. Questão 28. CESP-MPU 2010. As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas normas legislativas. Calma aí, isso aqui não exige. Isso não quer dizer que não possa existir, mas tudo bem. Da forma que está escrito, não exige. Legislativas que lhes completem o alcance e o sentido ou lhes fixe o conteúdo. Por isso, sua aplicabilidade é direta, ainda que não integral. Ela é integral, é errado. Integral. Melou aqui no final só a questão. A questão errada. Melou final aqui. Aqui, de novo. As normas de eficácia plena não exigem elaboração de novas normas legislativas que lhe completem o alcance e o sentido ou lhes fixem o conteúdo.
por isso sua aplicabilidade direta. Além disso, por produzir todos os seus efeitos desde a sua edição, apresentam aplicabilidade integral. Questão 29, CESP, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 2019. As normas constitucionais de eficácia limitada têm por fundamento o fato de que a sua abrangência pode ser reduzida. Não, reduzida é contida. Então, vou nem continuar aqui. Pode ser reduzida, tá? Reduzido, restringido, né? Diminuído. Tudo isso aponta para contida, né? Sim. Vamos colocar aqui. Questão 30, CESP FTJ 2008. Norma de eficácia limitada são aquelas que dependem de edição de outra norma da mesma estatura jurídica para que possam produzir os efeitos? Não. Não. Onde está o erro? Mesma estatura jurídica. Pode ser norma infralegal, né? Não sei por que ele está tirando aqui. Cadê? Tá aqui, ó. De fato, as normas de eficácia limitada precisam de edição de outra norma para produzir todos os seus efeitos. Contudo, a norma regulamentadora não terá a mesma estatura jurídica. Ela será uma lei situada hierarquicamente abaixo da Constituição. Questão errada. Questão 31. Questão 30. Essa aqui? É questão 31. Ó. A última aqui sobre a aplicabilidade de normas. A gente vai passar para os direitos em si, né? Para os incisos. CESP, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. No caso das normas constitucionais conhecidas como programáticas, então, programática é aquela limitada que dá um caminho, né? Um norte para que aonde você deve legislar. Assim como no caso das classificadas como de eficácia limitada, ela é uma limitada, né? É juridicamente válido o advento de norma infraconstitucional que lhe seja contrária? Não, né? Não. Mesmo que seja um programa, nesse sentido, não pode uma lei dizer que não pode existir esse programa. Não, você acabei de dizer que o governo tem que fazer programas de assistência à mulher, programa de assistência ao idoso, programa de assistência, né, à equiparação entre homem e mulher, discriminação. Eu não posso, apesar de ser um programa, não estou dando direito, estou dizendo direito. O programa ele fala assim, né? O programa fala assim: o Estado deverá incentivar, o Estado deverá fomentar, e não está dando direito. Isso está dizendo que o Estado deverá, né, atuar nessa área, deverá incentivar, fomentar. Isso não quer dizer que uma lei pode dizer, não, o Estado não pode fazer isso. Não, ele não está dando direito, pode fomentar nessa área, mas não pode dizer que negativamente, porque é uma norma de eficácia limitada. Toda norma programática do preço institutivo é uma espécie da norma de eficácia limitada. Então, questão errada. Direitos e deveres individuais e coletivos, parte 1. Que agora vamos entrar nesse exercício. CESP, Tribunal 30, questão 32, CESP, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 2019. A Constituição Federal de 1988 garante, entre outros direitos e garantias fundamentais, que a manifestação do pensamento é livre, sendo garantido o anonimato. Não. Vamos ver essa arriscar os que está errado aqui. Ninguém será privado de direitos por motivo de convicções filosóficas, políticas e religiosas. Correto. Salvo se advocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos. Correto. Vamos ver o erro dos outros. A casa é asilo violável. Isso aqui não viu ainda. Ouviu a casa asilo violável? Nossa, desculpa, É isso que ele mas pulou. é porque em outra, eu já vi outra, então minha cabeça está assim, entendeu? Então pode ser que eu tenha dito que vi e não vi, mas eu sei, né? Entendi. Não me lembro nem de ter visto nesse. Não, acho que a gente viu, a gente já está em Acho que a 20 e gente, pouco, está em 30 eu e acho que a pouco gente já. viu. A casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo por determinação judicial a qualquer horário, dia e noite, não. Não. Determinação judicial é só durante o dia. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui, professor, desculpa. Que te deu um tilt na minha cabeça. Então,
Tem um, é de 6 às 6, né? Isso aí é tipo Não, assim, padrão. agora ficou em dúvida agora. Aí tem aquele até 9 horas da noite, né? É, tem De que agora horas? De pacote 2 às anticrime. 9? Não, de 5 às 9 da manhã. Agora, o pacote anticrime falou, né? Estava regulamentando lá uma legislação, regulamentando não, alterando uma legislação e colocou sobre as questões de escuta, mandado, essas coisas, e botou de 5 às 21 horas. Então, agora, a doutrina fala que é de 6 às 18. Tem doutrina que fala que é da hora que aparece o sol, o alvorecer, até o entardecer, Pouco. né? Até a quarto d'alva, até o pôr do sol. Quarto d'alva é quando está surgindo ali o sol. Mas vem agora o pacote de crime, tem que ficar atento. Se o cara botar. De acordo com o pacote de crime, se durante o dia seria o quê? De 5 às 21 horas. Mas o que, que você ia perguntar? Eu só Não expus. era isso, justamente isso. Então tem que ter esse entendimento aí do pacote anticrime, Se o né? cara perguntasse mesmo, de acordo com a doutrina, aí a doutrina vai ter duas posições: do alvorecer, o quarto d'alva, até o entardecer, ou pôr do sol. Uma doutrina falava que é de 6 às 18. O pacote anticrime, quando mudou ali a questões de mandado, busca e apreensão, algumas legislações lá, lei de organização criminosa, várias lá, legislações que saiu mudando lá, colocou um horário lá de alguns mandados, inclusive judiciais, de 5, que não pode ser cumprido após as 21. Na verdade, o termo que ele usou lá na lei é após as 21 e antes das 5. Então, ele está dizendo que pode entre as 5 e 21, porque o termo que está Mas, escrito no pacote anticrime não é que é de 5 às 21. Ele fala, você não pode cumprir isso, esses mandatos judiciais, após as 21 horas. E nem mas antes das 5 horas, entendeu? mas é um mandado, por exemplo, é um mandado comum, normal, por exemplo, um mandado de prisão. Ou, por exemplo, após, Mandado entrar na exclusivamente casa para da pessoa. Não, escuta. não, entrar na casa da pessoa. Ah, tá, não é prisão, é para Na entrar na prisão, casa. na casa da pessoa. Aqui, especificamente, o inciso 11, é a pessoa. Se lembra que um dos itens fundamentais no artigo 5º lá, tem vários. O que você tem que entender é o seguinte: o que é esses direitos e garantias individuais e coletivos? É o quê? É que o cara botou no caput ali. O cidadão brasileiro, de acordo com o nosso poder constituinte, ele tem direito a o quê? Um deles é que é propriedade e vida, vários outros ali, né? Quando você vai ler os incisos, você tem que entender que o cara está colocando nos incisos é para explicar aquele do caput. Isso aqui, do inciso 11, é o quê? Claramente ligado à propriedade. Propriedade minha. Ninguém pode entrar nela sem o meu consentimento. Lógico, tem exceções, né? A própria Constituição já dá exceção. Mandado judicial ou para prestar socorro, flagrante delito, ou em caso, né, de calamidade, Aí dessas seria coisas. Ok. contido? Na verdade, contido pela própria Constituição, né? Mas seria de eficácia contida, De né? Porque eficácia contida. tem Que a as própria exceções, Constituição já limita esse direito à inviolabilidade do seu domicílio, né? não precisou nem de Vamos, lei, né? vamos continuar. Sim, professor, só mais uma coisa, rapidinho. Realmente, esses exercícios fazem parte porque a gente lê um conteúdo e os exercícios do conteúdo a gente está fazendo agora. Depois a gente vai ler conteúdo, entendeu? Aham. E está revisando, né, o conteúdo aqui de novo. Vai fixando mais e mais. Chegar o momento que vai ficar natural você vê a prova. Quando chegar o momento de dizer, cara, eu tô achando que tá uma coisa errada, tipo, tá muito fácil a prova, né? Ou às Entendi. vezes você tem dois lados, né? Várias vezes já fui em prova que eu achei muito difícil, depois até, cara, mandei bem na prova, pensei que a prova tava difícil. Mas já teve prova que eu falei, cara, tá muito fácil essa prova. Tá alguma coisa errada. Você fica com uma incongruência. Você fala, cara, eu acho que eu errei tudo nesse negócio. Tá muito assim, tá tipo, assim. E aí o medo você tem que ter para poder controlar essas emoções para não começar a ver que a gente chama chifre em cabeça de cavalo. Você acha que a questão tá tão fácil que você, cara, o cara tá me enrolando, eu não posso eu
assim, entender que, tipo assim, claramente é essa a questão, não tem para onde eu ir. É essa a resposta correta, aí você começa a querer, não, na realidade, isso aqui o cara tá supondo, aí tu começa a fazer suposições que não tá, entendeu? Não tá ali. Mas aí com a prática você vai pegando, entendeu? Vai tendo mais confiança com a prática. Não, é isso mesmo, já estou, né, no nível que isso aqui já bypassou. O cara pergunta, já mato de cara. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que seja concedida permissão. Não Não, né? precisa de permissão. Só precisa de comunicação. Comunicar. Os autores de inventos industriais terão um privilégio de caráter permanente? Temporário. Não, Temporário. é temporário. Vamos lá. Alternativa A, errada. É livremente pensamento sendo vedado anonimato. Artigo 5º, inciso 4. Letra B, correta. É o que dispõe o inciso 8 do artigo 5º da Constituição, segundo a qual ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir a prestação alternativa de FA pecuniária, prestação alternativa fixada em lei. Letra C errada. Segundo o inciso 11 da Constituição, do artigo 5º da Carta Magna, a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo, ou seja, com exceção, quando botou o salvo é com exceção, em caso de flagrante delito, desastre ou prestar socorro. Isso daí, qualquer horário, né? Está em flagrante delito, está em desastre ou prestar socorro, a pessoa está passando mal lá dentro, o marido está espancando a esposa, está prestando socorro. Ou até um flagrante delito, né? Porque ele está, né, espancando a pessoa. Ou durante o dia, por determinação judicial. Essa é a pegadinha que ele pega aqui sempre a pessoa. Determinação judicial é só durante o dia. Letra D. A Carta Magna não exige autorização, mas aviso prévio, autoridade competente para reunir-se. Nos termos do inciso 29, né, do artigo 5º da Constituição Federal, a lei assegurará aos autores de inventos industriais o privilégio temporário para a sua utilização, bem como as criações industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresa e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Questão 33. Vamos lá. O direito à liberdade de imprensa abrange a garantia do sigilo da fonte, certo, né? Direito da liberdade de imprensa abrange a O garantia do sigilo sigilo da da fonte. Direito fonte. da liberdade. Sim. Porque não faz sentido você dar né, a liberdade de imprensa se você não garantir a fonte. Quem é que vai fornecer as informações para os jornalistas confidenciais? E se ele, toda vez que tiver acesso a uma informação, tiver que entregar um informante, ninguém vai informar. Meio um conceito que a gente chama de consectário lógico. CESP, Polícia Rodoviária Federal 2019. Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade do particular desde que assegure a consequente indenização? Não, né? A gente viu isso aqui. No caso de requisição, no caso de utilizar iminente perigo público, é chamada requisição administrativa. Primeiro você requisita, porque se o perigo é iminente, se eu ter que comprovar para o particular que eu vou pagar, não, toma aqui um cheque calção, se o negócio é iminente, ou seja, está ocorrendo, vai ocorrer, vai prejudicar o coletivo. Até eu comprovar tudo isso, que aí já era, já ocorreu o perigo. Né? Eu achei que essa parte. Desculpa. Tá. Não, achei que essa parte estava certa. Desde que assegure a consequente indenização. Essa parte estaria certa. Ele, se tiver dano à propriedade, ele indeniza. Mas aí aqui tem dizendo, independentemente da comprovação da existência de dano. Aí já está errado, por quê? Porque o particular só vai ser indenizado ou custeado a quebra de tudo que foi usado pelo poder público, se houver isso, mas se não houver, ele não vai ser indenizado.
Vamos lá, vamos ler o que está escrito. Vamos ver se essa interpretação tem que ser o. Vai dando. Vamos usar aqui o que a gente chama, tem um filósofo constitucional que precisa usado muito, é Peter Harbel. Peter Harbel. Ele fala assim, que quem interpreta a Constituição não é o juiz, não são, né, os jurisconsultos, que a gente chama de jurisprudência, os doutores da lei. Fala que o cidadão comum, que nem eu e você, podemos interpretar a Constituição. É a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Por quê? Porque na hora que eu acho que eu li na Constituição Federal, eu tenho direito, eu procuro um advogado para buscar o meu direito que eu quero, que eu me sinto lesado. Então, essa é a intérprete aberta da Constituição. Vamos interpretar o que você falou. Você acha que esse desde que assegure é a necessidade do Estado assegurar que vai indenizar. Mas olha o que está escrito, literal. Esse é o literal do 25. No caso de iminente perigo público, ou seja, vai acontecer um perigo, ou seja, tá vindo uma enchente, né? Tá aumentando o rio, sei lá, tá pegando fogo uma casa do lado. A autoridade ou está rachando, que nem lá no Rio, algumas comunidades agora está rachando lá os prédios que o pessoal construiu todos. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente, ou seja, o Estado, poderá usar a propriedade. Ou seja, essa primeira parte não dá nenhuma margem para você ter alguma restrição dele usar a propriedade. Só a única margem é iminente perigo público. Que o Estado precisa dizer, olha, né? Iminente perigo público, a casa do lado aqui rachou, o prédio do lado rachou aqui, foi construído aí pela milícia e vai cair. Iminente perigo público. Você lá, bombeiro, polícia, sai todo mundo. É um iminente perigo público. Você vai usar aquela propriedade, vai escorar com essa outra, não sei. Assegurado aí depois, assegurado ao proprietário ulterior, ou seja, posterior, né? Ulterior, indenização ulterior, ou seja, posterior, indenização posterior, se houver dano. Ou seja, não tem essa possibilidade de assegurar a consequente indenização. E não Então, tem que eu assegurar, e não tem. ainda tô entendendo Tá. errado, porque assim, ó, professor, desde que assegure a consequentemente do uso do Estado, né, daquela propriedade particular, se houver uma consequência de dano ao bem, aí, que no caso é o quê? Assegurado ao proprietário indenização ulterior. Então, se do uso, né, depois resultou em dano ao material, então, aí ele vai ser indenizado, que é o que está dizendo aqui, assegurado ao Você, proprietário indenização ulterior. mas olha como é que está escrito aí. Vou ler primeiro o que está previsto na lei, na nossa Constituição. No caso de iminente perigo público, essa é o requisito. No caso de iminente perigo público, ele já bota o que você pode. A autoridade competente poderá usar a propriedade particular. O requisito é iminente perigo público. Não diz mais nada. Você pode usar a propriedade particular. Olha como é que está na questão. Em caso de iminente perigo público, aí de novo, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular. Aí ele bota uma nova restrição. Desde que assegure a consequente indenização, Entendi. como é que eu vou assegurar? Eu vou chegar lá para o cara, olha, vai cair aqui, eu preciso usar a sua casa. Não, você tem que assegurar que você vai me pagar. O Estado vai assegurar que vai te pagar como? Ele vai fazer um documento, vai fazer o quê? Não. Procuração, não sei o quê, Não vai entendi. dizer que depois, se tiver. Não, já está na Constituição o direito dele. Se depois eu sou o Estado, tenho um iminente perigo público, sai que eu vou usar sua casa. Não, mas não sei o que, não, calma, na Constituição está dizendo, se depois, né, que eu sair daqui, você comprovar que houve dano posteriormente, eu vou te indenizar. A própria Constituição já assegura essa Entendi. indenização posterior. Não preciso eu, Estado, assegurar. O Estado não vai dar o calote, não sei também. Né? Entendi. Mas Agora você vê entendi. para questão 35, CESP, SDGM, acho que é Guarda Municipal, né? A Guarda, Guarda Municipal, é. Guarda Municipal, né? De João Pessoa, Paraíba, 2018. Está aberto o procurador da Paraíba. Concurso bom, mas aí para mim não tem muito interesse. Mas imagina, eu já fui na Paraíba, barato, as coisas. Imagine ganhar lá, acho que
Eu acho que o salário é 18 mil lá de procurador inicial lá. Não sei se pode advogar, mas imagine, morando de uma pessoa, meus amigos estão lá no Nordeste, alguns lá, R$ 1.000 você aluga uma casa, dependendo do bairro, na beira da praia. Mas vamos lá, João Pessoa, Paraíba. Os direitos e as garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não as pessoas jurídicas por falta de previsão Errado. constitucional? Ah, Não, né? não. É ao contrário, né? Constitucionalmente estende-se às pessoas jurídicas o que couber a elas. Direito à imagem, direito à honra, direito a várias coisas. Estrangeiro também, está correto, mas Getúlio. as pessoas jurídicas também, né? Naquilo que couber. De fato, apesar do artigo 5º referir-se apenas aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, há consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja estrangeiro residente no exterior. Entretanto, diferentemente do que diz o enunciado, vários direitos e garantias fundamentais estendem-se também às pessoas jurídicas. É o caso do direito à honra, por exemplo. Deixa eu botar o erro aqui. Na hora de fazer a revisão, você já bate o olho e sabe o que está errado e por quê. Isso é bom para o cérebro. Na hora que vai revisar o PDF, você já vai direto aqui do lado esquerdo. Eu sei que está errado, que eu vou armazenar. E aonde é que está o erro disso aqui? Vai fixando a matéria. CESP, Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, 2018, acerca dos direitos individuais e coletivos, julgo de seguir. Desse TCM Bahia, desculpa, já não cabe aqui, é direito constitucional, mas tem como é que fala? Tem um high level gigantesco numa prova oral. O cara perguntar, no Brasil, você pode criar tribunais de contas municipais? Municipais, não, né? Excelência. E eu quero ter, doutor, e o que eu queria que você explicasse é por que existe tribunais de contas do município da Bahia, do Pará de Goiás. O cara teria que explicar. É porque a Constituição veda a criação de tribunais de contas Município. do município. Só deixa os tribunais de contas já existentes. Na época que a Constituição de 1928 foi promulgada, só existia o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e do município de São Paulo. Então, não pôde-se mais criar novos. Mas a Constituição não veda a criação dos tribunais de contas dos municípios, ou seja, é um órgão estadual Nossa, que só porque tá fiscaliza. do e dois? É, na verdade, aí é TCM dos municípios. Ele não fiscaliza um município, ele fiscaliza todos os Entendi. municípios da Bahia. Todos os municípios da Bahia. O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, ele fiscaliza todos os municípios do Pará. O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás fiscaliza todos os municípios. E esse órgão é um órgão estadual. E mais ainda, Excelência, assim como a Constituição não veda a instituição de tribunais de contas dos municípios nos estados, ela não veda também a extinção. Tanto é que nós tivemos a extinção de tribunais de contas dos municípios do Ceará, que foi incorporado ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Então, não há uma vedação de criação e extinção da Carta Magna atual, Tribunal de Contas desculpa, Tudo bem. dos municípios, mas do Tribunal de Entendi. Contas do município específico. O que foi criado anteriormente na Constituição se mantém na Constituição pretérita. Aqueles municípios que passavam de 1 milhão de habitantes, eles tinham a prerrogativa, se quisessem, de criar os tribunais de contas do município. Até 1988, os municípios que estavam com 1 milhão de habitantes resolveram criar, não sei se eram os únicos da época, mas resolveram criar, e quando veio a Constituição de 88, foram os que se mantiveram. Foi o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e Tribunal de Contas de São Paulo. Que antes da Constituição de 88, aqueles municípios tinham 1 milhão de habitantes, eles poderiam, se eles quisessem, criar. Aí quem criou na época foi São Paulo e Rio de Janeiro, município de São Paulo e município do Rio de Janeiro. A Constituição de 88 veio e falou, não, porque senão daqui a pouco mais um município chega a 1 milhão de habitantes, vai criar um tribunal de contas, mais outro, entendeu? Ia ficar criando órgãos municipais do município. Aí eles cortaram, só os que já existiam se mantiveram. Só que hoje eu acho que não faz muito sentido, não. Acho que poderia liberar de novo, não sei, mas criar outro órgão, não sei. Ou então, mas aí ele não veda fazer o que
o que alguns estados fizeram. Como estava muito sobrecarregado o Tribunal de Contas do Estado, o cara cria um outro órgão que é só para os municípios. Aí um fica fiscalizando as contas do Estado e outro fiscaliza dos municípios. Mas os dois são órgãos estaduais. Vamos lá. Tribunal de Contas dos municípios, não está aqui o DO, mas é dos municípios, DOS, acerca dos direitos individuais e coletivos julgos itens a seguir. O exercício do direito de reunião em locais abertos ao público depende de prévia autorização? Não, independe. Depende. E não quer ficar fixar aqui. A associação só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial Não. transitada e julgada? Eu acho que dissolvidas, sim. A dissolvida. Ela pode... Tem duas faces. Duas faces não, duas fases. Uma é suspensão, outra é dissolução. Suspensão, A suspensão, porque é temporária, né? Você está suspendendo, então não precisa transitar julgado. Agora, a dissolução, que é extinção, acabou a associação, aí sim. Só lembrar, é mais grave uma dissolução. Você está acabando com o negócio. Você pode acabar sem transitar julgado, não. Agora, suspender, tipo assim, eu não tô te acabando. É como eu tô vendo que está dando problema, a associação, dando prejuízo, sei lá, alguma coisa, o juiz, não, vou suspender, porque isso aqui, né, pode estar dando prejuízo ao, né, uma associação que pode ter vínculo com o poder público, alguma coisa nesse sentido, não, suspender aqui. Isso não quer dizer que eu acabei você, que eu encerrou as suas atividades, eu só suspendi. Aí não precisa trânsito, né? As entidades associativas têm legitimidade para representar seu afiliado judicial ou extrajudicialmente, independentemente de autorização? Não, né? Precisa de autorização. Vamos ver o que é os comentários dele. Primeiro, assertivo está errado. O exercício do direito de reunião independe... Deixa eu botar em verde aqui. Independe de autorização, sendo exigido apenas o prévio aviso à autoridade competente. A segunda assertiva está correta. De fato, segundo o artigo 5º, inciso 29 da Constituição, as associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial transitada e julgada. Cadê? Compulsoriamente decidida. Está errada aqui, a terceira está errada. Inciso 21, artigo 5º, dispõe que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, ou seja, não independe, tem que ser expressamente autorizado, tem legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Letra B. Somente o item 2 está correto. Opa, fiz besteira aqui. 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 Vamos lá, questão 37, vamos até a 40 aqui. CESP, Ministério Público da União. Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer pessoa durante o período noturno, desde que portem determinação judicial ou o morador consenta? Não. Se o morador consentir, pode. Agora, a determinação judicial teria que ser durante o dia. Fiz besteira aqui. Vamos lá, 38. A prova obtida por interceptação telefônica decretada por juízo incompetente, opa, vou marcar aqui, é lícita? É ilícita, certo, é ilícita. Ainda que o ato seja indispensável para salvaguardar o objeto da persecução penal, certo. Não interessa, é ilícito, ilícito. Ilícito, já tá falando. Mas é a única prova para prender 40 quilos de cocaína. Mas a gente vive no Estado democrático de direito. Se abrir uma exceção, ainda que seja mais grave o crime, aí você abre um precedente. E agora o nosso atual, né, sistema legislativo está caminhando para os precedentes, com a promulgação do novo Código de Processo Penal. Então, é arriscado demais você abrir um precedente para qualquer coisa. Senão aí o Estado democrático de direito daqui a pouco cheio de precedente. Mesmo tentando mudar essa nova visão, né, do nosso ordenamento jurídico, ele não é de precedente, né? Até porque ele é de outra visão, não é do common law, é do direito mais germânico nosso, né? Mais direito mais, né, românico. É só o que está positivado, não tem interpretações precedentes. Então, errada. De fato, a interdição telefônica foi o juiz incompetente de prova recente será ilícita, independentemente do... É o pior crime possível. A única forma
A única forma que eu tenho é torturando o cara. Não, infelizmente é vedada a tortura, não posso autorizar. Mas aí tem questões hoje, questões bem importantes sobre isso, sabe disso, né? Somente nessa Sim, eu época estava de grande pensando. terrorismo, né? Terrorismo. E aí, a única forma de salvar 1 milhão de pessoas é se você torturar pessoas, ela dizer onde é que está a bomba. E aí, tortura ou não tortura? A Constituição veda o terrorismo, veda a tortura. E aí? Mas prefere deixar essa pessoa viva do que salvar 1 milhão de pessoas no estádio lotado? E aí? É muito louco, né? É, Nos Estados Unidos é permitido, chama lá o direito penal do inimigo. Tem legislação própria para casos de terrorismo lá, e aí é meio que fora a Constituição, sei lá. Mas é outro papo, é mais filosófico. Quando tiver mais tempo, vamos finalizar aqui, que já estamos excedendo aqui nossa 1 hora. CESP-STJ 2018. Constitui crime de resistência bloquear o ingresso de oficial de justiça munido de mandado de intimação no domicílio durante o período noturno. Errado, né? Ainda que seja oficial de justiça, não, noturno, no sábado ainda. Mas de acordo com a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do orador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então não tem jeito, nem o próprio juiz pode entrar. Eu estou determinando, eu sou juiz, sei, doutor, só venho aqui amanhã, quando tiver sol, esse eu pode entrar, mas eu não dou meu consentimento. Logo, se a justiça não poderá, mesmo que munido de mandado de intimação, ingressar noturno, né, no período noturno em domicílio, sem o conhecimento do morador. Portanto, não fica configurado o crime de resistência. É meio duro, mas é isso, né? Fazer o quê? 40, para finalizar hoje. Com relação ao direito à associação, assinale a opção correta. Então, a gente vai procurar as questões erradas aqui. O que está errado? As atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial. Por enquanto está certo. A liberdade de associação é plena, mesmo para associação de caráter paralimitar? muito, Não. Paralimitar, não. A criação de associação depende de autorização do poder público? Não, né? não, Precisa de autorização. A associação pode prever em seu estatuto hipóteses para compelir alguém permanecer associado? Não, né? não, ninguém é Eu não obrigado. quero ficar associado. As associações ainda associações, ainda quando autorizadas, não Não autorizadas, autorizado. expressadas, expressamente não autorizadas, possuem legitimidade para representar seus filiados? Não, tem que ter autorização para representar. Então vamos lá, letra A. Correto, as associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, sendo que a última, no caso da dissolução, tem que ser o trânsito julgado, não é só a decisão judicial, não. A decisão judicial exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito julgado. Ou seja, você precisa de decisão judicial, mas para dissolver, que você não está É suspendendo, o você vai trânsito precisar julgado, de né? trânsito julgado, não cabe mais recurso para a decisão. Letra B, errada. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Paramilitar. Letra C, errada. A criação das associações na forma da lei de cooperativa independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Alternativa, a letra D, é errada. Cada mais determina que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Letra E, errada. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados. Então, tem que ter autorização expressa. Tanto é que a minha associação agora ganhou uma ação aí tem que ver quem tinha dado autorização, entendeu? Associação? Ganhou um percentual aí de grana aí, sei lá, de abono. Você tem que Hum, ver se estava na lista que tinha autorizado ele entrar com a ação, entendeu? A gente tem a lista de quem tinha autorizado lá atrás. É esse pessoal que vai receber. entendi. Então é isso. Hoje está tranquilo, a gente vai conversando aí, né? Que horas aí a gente pode. Já quarta-feira tem um negócio aí, né? Tem o. Não, nome é